Seja bem-vindo. Vamos começar agora a sequência do nosso estudo aí do Apocalipse. E eu já peço a você para abrir sua Bíblia em Apocalipse capítulo 2. Vamos orar para nós iniciarmos a apresentação do material. Bondoso Deus, muito obrigado por tua companhia e graça, Senhor. Obrigado pela oportunidade de estarmos juntos para estudar um pouco mais a respeito da tua palavra. Não somos capazes nem temos por vontade própria, discernimento suficiente para compreender esse livro maravilhoso. Na realidade, toda a Bíblia, nós somos completamente dependentes da tua condução, Espírito Santo. E é por isso que, nesse momento, em atitude de humildade, de respeito, de temor, reverência, nós te suplicamos em nome de Jesus, nos oriente, nos guie, nos conduza, em nome de Jesus. Amém. Bom, tem algumas pessoas que já estão aqui desde cedo comigo, né? Na luta, nas lives aí de Daniel e Apocalipse. Hoje nós começamos cedo e eu vou pedir a Alessandra para fazer já a projeção do material de hoje. Eu vou avisando passo a passo, ela vai passando. E nós temos por costume, né? Sempre orarmos antes e também permitir que o Espírito tome conta do estudo, da apresentação, porque o nosso objetivo é justamente que o Espírito fale. Então, há um instrumento humano, até doente, né? Tá passando por um momento aí debilitado e para complicar ainda fiquei resfriado, perdi a voz uns dias aí. Mas hoje, graças a Deus, já consegui gravar pela manhã, como eu disse, agora nós vamos fazer o estudo e daqui a pouco tem um estudo com outra turma sobre Daniel. Se você gosta de Daniel, no próprio canal, nesse canal aqui que você está acompanhando, canal do Estudo Bíblico, nós temos vídeos gravados sobre as lições de Daniel. Inclusive, quanto mais lições de Daniel e da própria Bíblia você estudar, mais fácil você vai perceber que o Apocalipse vai se tornar para você entender, tá bom? Então, chegou a hora de nós seguirmos, nós já estudamos uma igreja, agora nós vamos ver hoje mais duas igrejas. Muito bem, então o primeiro slide que vocês estão vendo aí é justamente aquele conteúdo que eu mostrei na semana passada, lembrando que esse material não é meu. O material utilizado aqui é o do Bíblia Fácil, da Igreja Adventista. Também tem de outros canais, todos vinculados à Igreja Adventista. Olha como era a rota que João precisava fazer saindo de Patmos. Então, ele já passou por Éfeso semana passada. Hoje a visita é Esmirna e Pérgamo. Lembrando que essas igrejas eram igrejas que existiam lá. Igrejas reais como a minha e a sua. E nossas igrejas também têm características. E as características locais, eu apresentei isso para vocês na semana passada, porque está no livro do Apocalipse, representavam características que iriam acontecer nas igrejas ao longo da história do cristianismo. Ok? Vamos avançar. Por favor, Lissandra. Eu ainda estou devendo a vocês essa imagem que está aparecendo aí agora, vai aparecer, que é do Cristo glorificado. Essa semana eu não pude trabalhar nesse material, mas assim que ele ficar pronto, certamente eu vou passar uma cópia da Alessandra, juntamente com esses PowerPoint, que são meu, como eu já disse, para que vocês tenham em casa para estudar. Bom, o que eu preciso ressaltar nesse material? Vocês vão ver que nós fizemos uma legenda, mesmo que provisória, essa legenda é suficiente para você dar pausa no livro, no vídeo e acompanhar. Então você vai ver que o Cristo glorificado do capítulo 1, ele vai às igrejas dentro da sua necessidade. Então, se a igreja está passando por uma crise, como a igreja de Esmirna, que nós vamos ver hoje, ele se apresenta com a solução. Ao olhar para Cristo, a igreja já estaria diante da solução. Eu disse para vocês, e reforço que, ao ler Apocalipse capítulo 1, você deve lembrar de Gênesis capítulo 3. O que acontece em Gênesis capítulo 3? Basicamente a mesma coisa que está acontecendo aqui no livro do Apocalipse. A igreja, no caso, a mulher em Gênesis 3, ela tinha se afastado de Deus, Eva. E Eva leva a destruição para dentro de casa. Ela leva o fruto e, enfim, o pecado é introduzido ali naquele momento. E eu não estou desmerecendo as mulheres, pelo amor de Deus.
você pode olhar para a Bíblia também, você vai ver que a primeira pessoa ao ver, que viu Cristo, foi justamente Maria. Então, se no jardim do Éden, o primeiro encontro foi entre Cristo e Eva, no jardim, ali no Getsemane, na ressurreição, o primeiro encontro de Cristo foi com uma mulher. Isso não parece interessante? Não tem um fundo teológico? Então, se Eva caiu, agora Maria tem a função de levar a mensagem. Então, Eva peca e leva a mensagem negativa para dentro de casa, mas na restauração, nós temos Jesus conversando dando a mensagem, ela vai levar a mensagem de salvação e esperança para os discípulos. Uma mulher no Éden, uma mulher no Getsemane. E assim Jesus restaura a imagem das nossas mulheres, né? Para que não haja nenhum preconceito, nada disso dentro da igreja de Deus, ok? Então, agora nós temos o Cristo glorificado se apresentando a cada igreja diante da sua necessidade. Então, quando o Cristo vai buscar Adão, ele está caminhando no jardim, na viração do dia. Agora, Cristo apresenta as 7 igrejas e ele está caminhando nas igrejas. Então, o argumento é, lá no Éden, esse caminhar significa na Bíblia essa característica, por isso que eu até citei, você vai ver a Bíblia descrevendo que Davi estava caminhando sobre ali o seu palácio quando ele olhou e viu que não devia ver, né? Mas você também vai encontrar Nabucodonosor caminhando e olhando as coisas, ou seja, essa característica ou essa afirmação indica poder e controle sobre aquela situação. Da mesma forma que no livro de Jó, você vai ver Deus questionando o inimigo, onde você vem? Ele fala de rodear a terra e passear por ela. Ou seja, o inimigo estava dizendo, eu venho do meu território. Claro que a terra não pertence a ele. Porém, no caso de Cristo no Gênesis 3 e Cristo no Apocalipse capítulo 1, ele está dizendo justamente isso para mim e para você. Entenda isso, pelo amor de Deus. Eu tenho o controle de tudo. Eu estou caminhando dentro das igrejas e ele vai no Éden, ele mesmo está caminhando. O próprio Adão vê Jesus. E claro que Adão tenta se esconder. Mais à frente, nós vamos estreitar esse paralelo entre Gênesis 3 e Apocalipse capítulo 1, 2 e 3. Agora é só uma pincelada para aguçar a sua mente para fazer essa leitura, tendo essa visão, ok? Vamos avançando, Lissandra. Também disse para vocês que vocês devem observar que as 7 igrejas, se elas pudessem ser representadas como nós estamos vendo aí agora, vamos perceber, né, porque eu estou percebendo, eu sei que você também vai perceber, que há um paralelo entre as igrejas. A 7ª igreja e a primeira igreja tem paralelo, apesar de, nessa situação, elas estão opostas, mas existe um paralelo. A primeira igreja esfriou no amor. A 7ª igreja já não tem amor. Então, existe uma conexão. A segunda igreja que nós vamos estudar hoje é a igreja de Esmirna. É uma igreja que tem fé em Deus. A mesma coisa você vai enxergar lá em Filadélfia, que é a 6ª igreja. Fé na palavra de Deus. As igrejas recebem um elogio, exceto Laodiceia. Reprovação. As igrejas vão receber as reprovações, exceto Esmirna e Filadélfia. E você, ao pegar esse quadro e fazer leitura do Apocalipse com ele, certamente você vai entender melhor esse conteúdo e essas cartas deste livro que nossos irmãos do primeiro século eles receberam de presente ali do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo através do ministério de João, e o Espírito Santo estava falando com as igrejas exatamente como Deus, Cristo, havia prometido quando falou por discípulos. Eu vou e ele virá. Você tem ouvido a voz do Espírito Santo na sua casa, na sua igreja? Ah, não? Então, eu considero importante que você busque ouvir através da palavra de Deus, a palavra do Senhor, o que o Espírito tem a dizer para a sua igreja, para você e para a sua família. Bom, avançando, nós agora chegamos a essa característica, aí no próximo slide você vai perceber que eram 7 igrejas reais, literais, elas estavam lá, João
visitava essas igrejas, tinha anjos nessas igrejas, ou seja, tinham presbíteros, tinha anciãos, e as cartas são endereçadas a estes homens que estão ali à frente da igreja, com a incumbência de tomar conta da igreja. Então, a igreja de Éfeso, por exemplo, que estava lá, que era uma igreja real, representa a igreja cristã do ano 31 ao ano 100. E eu expliquei o porquê dessas datas, né? Eu até peço, quando estou estudando Daniel com as pessoas, o Apocalipse, para você colocar essas datas de lápis. Por quê? Porque assim você pode, se você encontrar um outro argumento, e ele for um argumento dentro da cosmovisão adventista, historicista, etc., você pode colocar uma observação ali. Por exemplo, algumas pessoas, você vai ouvir aí o argumento dizendo, ó, professor, ou irmão Coragem, eu prefiro colocar a Filadélfia do ano 1798 até 1833, está tudo bem. Não existe algo que seja determinado, determinante aqui nessas datas, diferente de Daniel capítulo 2. Eu até disse para vocês, Daniel capítulo 2 é o índice das profecias, e Apocalipse capítulo 2 e 3 vai traçar um norte para o que vai acontecer em seguida. Porque mais à frente você vai perceber que nós temos uma conexão muito estreita entre as igrejas, os selos e as trombetas. E nós precisamos entender isso com a mente aberta, para que nós não sejamos enganados pelos ventos de doutrinas ou pelos ventos, pelas novidades que aparecem volta e meia por aí. Então, o ano 31 é marcado pela ascensão de Cristo e o batismo do Espírito Santo sobre a igreja de Deus daqueles dias. A igreja dos discípulos, né? Depois nós temos, no ano 100, o nosso apóstolo João descansou. O ano 313 vai falar sobre um decreto assinado aí por Constantino, dando liberdade a algumas pessoas aí. Depois nós temos o ano 538, é um período em que Clovis, e hoje nós vamos falar sobre esse período, teve muito poder, Clovis, rei dos francos, então ele inicia um processo que no ano 538 vai, na sequência ali para o Justiniano, vai chegar uma coisa interessante dentro da igreja cristã. Bom, em 1517 se levanta Lutero com as 95 teses, 1798 nós temos um fato importante dentro do cristianismo, que é justamente a prisão do Papa Pio VI. Em 1844 inicia uma pregação, anos antes, a partir de 1830, um pouco antes, ali por ali, nós temos os batistas, no caso, especialmente Guilherme Miller, que era batista, pregando que Jesus voltaria em algum momento em 1840 e alguma coisa. Então, por esse motivo, como historicista, nós fazemos essa divisão. Então, a partir de 1833, como diz alguns, ou 1844, nós temos a última igreja, a sétima igreja. E hoje nós vamos estudar a segunda igreja, que é a igreja de Esmirna. Pode passar, Alessandro. Bom, então, para estudar Esmirna, você vai manter o livro do Apocalipse aberto. Você sabe que o capítulo 2 do Apocalipse, a partir do versículo 8, vai falar sobre Esmirna. E diz assim, ó, ao anjo da igreja de Esmirna escreve. Eu disse, olha, não é que tinha um anjo lá, com asas, etc. Alguém que era responsável pela igreja de Esmirna, que ia receber essa correspondência, estava endereçada para essa pessoa. Poderia ser João, Carlos, Guilherme, alguém que estava lá. E que Jesus olhava para ele como responsável por aquela igreja. Claro que o pastor dessas igrejas estava na ilha de Patmos. Nós vimos um dos problemas que afetava a igreja naquele dia era justamente a prisão de João. Bom, e ele diz assim, ó, isto diz o primeiro e o último, o que foi morto e reviveu. Interessante como Jesus se apresenta para a igreja de Esmirna. Você nunca parou para pensar? Olha só, eu tenho esse costume. Eu não leio Bíblia, eu estudo Bíblia. Quando eu li isso aqui, eu falei, por que Jesus se apresentou? Lembra lá do Jesus glorificado do capítulo 1? Ele se apresenta aqui para Esmirna como aquele que foi morto e reviveu. Então, isso significa que a história de Esmirna literal e também a escatológica ia passar por um período de morte. E essa morte deveria estar conectada com alguma coisa de martírio. A própria palavra Esmirna vem de um produto que era utilizado justamente para você ungir
e para você utilizar em purificações. E aí você vai ver que na história de Esté entra alguma coisa relacionada a isso e outros também, tá bom? Só para citar. No versículo 9, ele diz: Conheço as tuas obras. Eu queria te fazer uma pergunta assim. Aparentemente pode parecer boba, mas não é. Se Jesus chegasse hoje na sua igreja, e ele está na sua igreja através do ministério do Espírito Santo, mas digamos que ele passasse a mão no microfone e dissesse assim: Conheço as tuas obras. Você ficaria na igreja? Se ele passasse os olhos sobre todos os irmãos, falando: Eu conheço as tuas obras. Será que você ficaria na igreja? Ou você ia sair correndo com medo de que Jesus fosse falar alguma coisa ali na igreja, hein? Claro que Jesus não faz algo parecido com ninguém. Não é uma característica de Deus, não é característica da divindade expor nossos pecados. Pelo contrário, Deus trabalha, os anjos trabalham para que nós tenhamos esse cuidado, a mente propensa a pedir perdão. Uma vez que o pecado está perdoado, ele está apagado. Ok? Mas aqui ele fala: Eu conheço as tuas obras e tribulação. Quando eu leio a palavra tribulação aqui, me vem à mente a Daniel. Se você tiver a oportunidade de acompanhar o livro de Daniel, de ler, você vai ver que o livro de Daniel, do primeiro capítulo até o último, vai falar de angústia. Sempre tem alguém passando por angústia no livro de Daniel. E Cristo também diz isso para a gente: olha, nesse mundo três aflições. É interessante como nós queremos fugir de algumas coisas que os nossos irmãos no passado passaram. Então, há uma tendência da história se repetir, e na profecia ela se repete e se amplia. Mas aqui diz: Eu conheço a tua tribulação e a tua pobreza, e a blasfêmia dos que dizem que são judeus e não são, mas são sinagoga de Satanás. Bom, quando nós olhamos para isso aqui, então é possível que dentro daquela igreja real, literal, ela estava passando por essa situação e tinha pessoas que estavam se declarando ser algo que elas não eram. E a mesma coisa ocorre no período da igreja de Esmirna, que corresponde a esse momento que vocês vão ver do ano 100 ao ano 313, em que dentro da igreja, nesse período, estavam surgindo pessoas tentando se passar por alguém que tinha, digamos assim, um contato mais direto, quem sabe, com Cristo. São os famosos falsos discípulos, falsos judeus, falsos apóstolos. Inclusive, a Bíblia vai dizer que o judeu não é um judeu de nascimento. Romanos, quando Paulo escreve os Romanos, ele deixa claro isso. Nós somos descendências de Abraão. Nós somos descendente espiritual de Abraão. E o próprio Cristo, quando começa Abraão, falou: de ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, olhando para isso aqui, nós vamos perceber que, lamentavelmente, algumas pessoas estavam se colocando na condição de falar que era uma coisa, mas fazendo outra. Por isso que Cristo chama, através do Espírito Santo, são sinagoga de Satanás. Na sequência diz assim, ó: não temas das coisas que há de padecer. Então, essa igreja, no versículo 9, diz que está passando por uma tribulação, e no versículo 10 diz que a coisa vai apertar. E eis que o diabo lançará alguns de vocês na prisão, e vocês serão tentados, e terão uma tribulação de 10 dias. Em profecia, um dia é igual a um ano. Então, muitas pessoas dizem: ó, coragem, isso aqui está tratando daquele período de que a perseguição aos cristãos aumentou e muito ali com Diocleciano, a partir do ano 303, que ficou até o ano 303, são precisamente ali aproximadamente 10 anos em que os cristãos foram massacrados pelo Estado, no período desse homem, que depois foi substituído, e aí continuou essas perseguições. Porém, nós precisamos também entender que alguma coisa aconteceu em Esmirna durante esse período em que a igreja recebe a carta e estava passando realmente por dificuldades, tá bom? A Bíblia vai descrever o seguinte: olha, não tema, na sequência diz assim: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Então, o que Jesus está dizendo aqui? Então, vamos voltar para o versículo 8. Isso diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Então, tem uma maneira, uma forma mais
clara para Jesus se apresentar a Esmirna do que aquele que morreu e ressuscitou? Não, gente. Por quê? Porque Esmirna estava passando por um processo de perseguição em que as pessoas estavam morrendo. Então, Jesus estava dizendo: não temam esta morte, porque eu venci essa morte e vocês também vão vencer. Mesmo que o diabo lance alguns de vocês na prisão e vocês sejam angustiados aí por 10 dias ou por 10 anos, 10 dias acontecido, que acontece ali no período de João, e nos 10 anos, se nós, claro, utilizarmos o parâmetro de ano que nós temos lá no livro de Números, então essa coisa aconteceu, mas eu sou a ressurreição e a vida. Então, igreja, tenha paciência, porque vocês vão receber a coroa da vida, sendo fiel até a morte. E aí Jesus diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. O que vencer, presta atenção, Esmirna, o que vencer não sofrerá, não receberá o dano da segunda morte. Em outras palavras, o que Jesus está falando? Não se preocupe. Essa morte que vocês estão passando, essa morte aí causada por essa perseguição, eu sou a solução. E assim como Jesus chega no Éden, lembra? Caminhando pela viração do dia e apresenta a solução para Adão e para Eva, o mesmo Jesus chega para Esmirna e apresenta a solução. Eu sou a solução. Eu venci a morte. Vocês não passarão pela segunda morte. Sibeli, por favor, pode abrir seu microfone. Hoje nós já estamos passando por essa situação, né? Tem muitos cristãos morrendo por não negarem a fé, né? Na Verdade. Nigéria, Sudão, China, vários lugares. Em breve vai chegar até nós, que nos mantenhamos firmes, fiéis até aquele dia. Amém? Muito bem, Sibeli. É isso mesmo, Sibeli tem toda a razão. Então, em alguns lugares do planeta, presta atenção, esse comentário que ela falou é interessante. O livro do Apocalipse, que eu e você estamos lendo agora, ele está falando para nós algo que vai acontecer no futuro, mas tem irmãos que estão vivendo no presente. Por isso que o livro é um só. E ele levava 7 cartas, porque nas igrejas tinham pessoas que tinham mentalidade, dentro de Éfeso, tinham pessoas com mentalidade de Laodiceia já. Lembra o que Laodiceia? Qual o problema de Laodiceia? Falta de amor. Qual é o problema de Éfeso? Perdeu o primeiro amor. Então, por isso que o Espírito orienta, o próprio Jesus pede que João escreva um livro completo, com as 7 cartas, os capítulos iniciais ali no pergaminho, que não era um capítulo, né? Então, tinham a história de todas as igrejas. Então, chegava na minha igreja, que era a igreja de Éfeso, era ali da primeira carta e as outras cartas também. E eu ainda comentei com vocês. A igreja, por exemplo, dos filipenses, também ouviram o conteúdo do Apocalipse. Eles não foram separados como modelo para as eras do cristianismo, mas eles também receberam a mensagem. A mensagem de Deus, ela é inclusiva, ela não é exclusiva. Então, originalmente, como eu disse, 7 igrejas e as outras igrejas ali daquela região receberam esse livro de presente. Que presentão, né, gente? Você sabia que esse presentão muitas vezes está na sua casa e jogado em cima da prateleira? Ou então aberto no Salmo 91 para expulsar anjos maus. Eles passam e dão risada de você, porque você precisa ler a Bíblia. Ah, mas eu sou católico. Tem que ler a Bíblia também. Ah, mas eu gosto do catecismo. Mas leia a Bíblia. Ah, eu sou espírita, eu não gosto de ler a Bíblia. Leia a Bíblia. Não tem outra alternativa. Independente de sua religião, e eu falo para você que é protestante, independente da sua denominação, a leitura da Bíblia é o que vai alimentar a sua mente, a sua alma, juntamente com a oração. Você precisa ler a Bíblia e você precisa pedir o Espírito Santo para clarear suas ideias, tá bom? Na sequência, Lissandra, próximo slide, Claudinha vai fazer a pergunta ou o comentário. Professor, boa tarde, feliz sábado, meus irmãos. Professor, eu ganhei essa Bíblia aqui, ó. É uma Bíblia. Muito bem. Da mulher. Isso. E ela é Ok? nova versão Almeida atualizada. Ela é boa de estudar? Perfeito. Eu posso acompanhar ela? Toda a Bíblia que tem João Ferreira de Almeida, essas Bíblias,
ou aquelas que são só você pode estudar tranquilamente. Nós recomendamos Ai, todas, tá bom? Não se preocupe então com tá. relação a isso, não. A única coisa que você Muito não pode fazer, Claudinha, é deixar essa Bíblia sem um acompanhamento especial. Porque a Ah, sim. Bíblia, ela tem essa capacidade. Você lê a Bíblia te lê. Porque a Bíblia, a Bíblia é o único livro que o autor, ele está do seu lado enquanto você lê o que ele pediu para Certo. escrever, que é o Olha que Espírito Santo. O Espírito... eu estou estudando esse livro, Ouse Pedir Mais, a Bíblia e a minha escola sabatina, né? Ó, que eu já Muito terminei. bem. Eita glória! Então, na hora que você está lendo a Bíblia, o Espírito está transformando o seu coração, Claudinha. É Amém. Glória a fantástico Deus. isso. Muito bem. Caminhando, então, nós lemos a segunda carta, a igreja era Esmirna. Por favor, Lissandra, avance. E aí nós temos agora algumas curiosidades e um contexto histórico que eu quero passar para vocês. Eu preciso fazer 2 igrejas hoje, tá? A cidade de Esmirna, você vai ver no material do Bíblia Fácil que esse Esmirna, né, já disse, representa o período ali do ano 100 até o ano 313, e essa igreja, ela está conectada, ligada ali ao período da tolerância, o edito de tolerância de Milão. Ele foi publicado no dia 13 de junho de 313. Mais à frente, pode passar, nós vamos ver que essa igreja passou por um período de uma grande angústia. Nós acabamos lendo que Jesus fala para essa igreja, e essa grande perseguição, que foi talvez a última, a mais sangrenta perseguição imposta aos cristãos ali no Império Romano, ocorre justamente com Diocleciano. Então, nós temos um período ali em que este imperador, este Augusto, ele decide criar uma coisa chamada... ele tem uma preocupação com seu império, porque o Império Romano era muito grande, sabe? O espaço territorial, geograficamente. Então, para ter um controle maior, ele decidiu dividir a responsabilidade com mais 3 outros homens. Calma aí que eu explico isso já já. Então, em 313, inicia as perseguições aos cristãos. Então, os cristãos sempre sofreram ao longo da história da humanidade. Primeiro, quem perseguiu os cristãos foram os judeus. E os judeus não eram um Estado, era um grupo de pessoas, uma religião, né? E nem todos os judeus tinham ódio aos cristãos. Muitos dos judeus aceitaram a religião cristã, e ao mesmo tempo que eles aceitaram, eles também levaram sua cultura para dentro do cristianismo, coisas boas e não, como os gregos, os pagãos. Nós já estudamos isso. É só voltar aos vídeos e acompanhar. Então, essa perseguição vai alcançar o auge justamente com o governo desse rapaz aí, Diocleciano. E ele governa do ano 284 a 304, e esses 10 dias podem, ou faz uma alusão justamente aos 10 anos ali, do ano 303 até 313. Como eu disse, Romanos 2, 28 e 29, vai esclarecer para mim e para você a frase que aparece a carta dessa igreja dizendo que aqueles que dizem ser judeus e não são. Ok? Agora vamos para o contexto histórico, e Sandra vai passar e eu vou comentar para vocês. Bom, o Império Romano estava chegando em uma situação de quase caos. E aí, Diocleciano teve uma ideia. Ele falou assim, olha, o grande problema de Roma, presta atenção que isso é importante, tá? O contexto histórico é importante para nós entendermos os fatos que acontecem ali na igreja de Esmirna. Então ele falou assim, o problema aqui de Roma é que nós temos guerras quando o imperador morre ou é assassinado de alguma forma. E o outro grande problema é a geografia. Então ele teve uma ideia. Por que eu não posso criar, então, um governo em que nós vamos ter 4 homens no poder? No caso, ele estava como o grande Augusto, então ele tinha um parceiro, porque ele agora divide o território que era amplo entre Oriente e Ocidente. E aí, além de 2 Augustos, ele também escolhe 2 Césares. E quem são os Césares dessa época? Então nós temos Diocleciano, Maximiano, são os Augustos. E temos Galério e Constâncio como Césares. E qual era a função do César? Na morte de um Augusto, o César passaria a ser Augusto, e o César, que agora é Augusto, ia nomear um outro César.
Então, com essa situação, Diocleciano teve uma ideia interessante. Ele ia manter o território de uma forma coesa, unida, sem possibilidade de ataque e sem possibilidade de diminuir o poder do Império Romano. Ocorre que Constâncio morreu. E com a morte de Constâncio, o que acontece? O seu filho Constantino é escolhido como em substituição a Constâncio. E isso não estava certo. E quando essa história chegou aos ouvidos de Galério, aí, meu amigo, o que aconteceu? Ele não gostou. Tanto que, nesse momento, quando chega para ele o nome, e por que eu citei Galério aqui? Porque Diocleciano teve a ideia. Então ele teve a ideia e implantou. Mas Galério era aquele homem que estabilizava as coisas. Então, por isso, havia essa troca, digamos assim, de responsabilidade. E no momento que eu disse que Constâncio, que era um César, morre, e ele era pai de Constantino, então Constantino parece que na história tinha um bom relacionamento com a tropa, etc. Então, Severo deveria ter assumido e o povo decide ali, ou aqueles que estavam no poder, colocar Constantino. A princípio, não foi muito bem aceito por Galério. Bom, o fato é o seguinte, diante dessa situação, agora nós temos um novo contexto. Agora nós temos quem são as pessoas que estão no poder. Nós temos agora Constantino, nós temos Maximino, Maxêncio e Licínio. São 4 homens agora. Lembre-se, Diocleciano já passou. Constâncio também. Então, esses 2 ficaram para trás. Aqueles que restaram receberam a companhia de Constantino, como vocês estão vendo, e aí também entra em ação Maxênio e Licínio. Esses 4 homens deveriam estar unidos. Aí você pergunta, ô irmão Coragem, e eles eram unidos? Não. Por incrível que pareça, não. Eles estavam o tempo todo um tentando destruir o outro, ou matar, ou substituir de alguma forma. Tanto é que no ano 313, Licínio vai derrotar Maximino. E nesse momento ele passa a ser o único homem do Oriente. Enquanto isso, Constantino decide fazer com que ele se case com sua meia-irmã, que era Flávia Júlia Constância. Olha que loucura, como é complexo entender o contexto histórico desses dias, dos dias em que nós estamos estudando a igreja que era perseguida. Muito bem. Constantino vai derrotar Maxênio no dia 28 de outubro de 312, numa batalha, e ele se torna o chefe do Ocidente. Então, agora nós só temos 2 no poder. De um lado, nós temos Licínio, e do outro lado, nós temos Constantino. Bom, o que acontece aqui? Constantino, como eu disse para vocês, entrega Flávia para casar com Licínio. Nesse momento, eles se juntam em Milão, e é lá nesse lugar que eles tomam a decisão, enquanto a festa está acontecendo, eles tomam a decisão de que o Estado, ou seja, que Roma passaria a não mais ter essa disposição de perseguir os cristãos. Então, escuta, foi no casamento entre Licínio e Constância, que era a meia-irmã de Constantino, que essa coisa ficou decidida e esse decreto foi estabelecido. Não foi nada formal, isso não foi escrito depois que as pessoas vão estudar e perceber que eles decidiram dar liberdade total e absoluta, ou seja, Roma passaria a ser neutra. Então, não foi só o cristianismo que foi beneficiado, lembre-se disso. Foi o cristianismo e as outras religiões que já existiam ali, que passaram a não ter mais essa perseguição por parte de Roma. Claro que o cristianismo sofreu muito mais, houve confisco de propriedade, essas coisas todas, e aí, nesse momento, o Estado decide, assim, entregar a cada um a sua liberdade para escolher a que e o que e como seguir. Então, lembre-se, tudo isso inicia depois que
esses homens tomam essas decisões aí, decisões administrativas e políticas, mas que afetaram a vida da igreja também. Bom, depois teve um decreto do ano 380, já eu explico para vocês. Vamos avançar. No momento em que, pode avançar, Lissandra, no momento que Constantino ele avança para vencer Maxêncio, então ele disse, olha que loucura, né? Ele está na batalha ali para vencer Maxêncio e ele fala que ele teve um sonho-visão. Então ele olha para o sol, e ele era adorador do sol, ele chamava de Mitra, e ele herda isso justamente ali dos medos e dos persas, né? Adoração a Mitra, o mitraísmo. Então ele diz que viu a face, que viu Jesus no sol. Então, para ele agora está fazendo uma coisa que nós hoje conhecemos como sincretismo. Ele mistura cristianismo com paganismo. Então ele fala, eu vi no sol a cruz. E o rosto que eu vi era o rosto do Deus Jesus. Então ele traz isso e ele fala, e ele fez isso. Ele mandou pintar ali no armamento do soldado, nos escudos, o símbolo da cruz. Em uma referência de que, segundo ele, quando ele olha para essa imagem que ele viu ali, refletida no seu sonho, a ordem foi, com este sinal vencerás. Fazendo a tradução daquilo que ele ouviu em latim, o português. Então ele corre, e essa manobra de Constantino não era, e nós não podemos julgar Constantino, mas nós entendemos hoje, e também os nossos teólogos analisam, que ele fez isso mais por uma questão política, para ganhar o apoio da igreja de forma geral. Então, escuta, ele vai assinar o decreto depois desse episódio. Então, perceba como as coisas estão levando, digamos assim, o Estado a tentar se envolver com a igreja. A igreja era perseguida, não esqueçam disso. E aí, Lissandra avança, nós temos esse decreto que foi assinado em Milão, nesse episódio, nesse momento aí, em que o Estado se declara neutro. E agora nós temos dois homens no poder, um no Ocidente e um no Oriente. Depois, a história conta que o próprio Constantino matou o seu cunhado. Sabiam disso? Mesmo com o clamor da sua irmã, da minha irmã Constância, para que ele não fizesse isso. Mas ele mata Licímio e ainda mata o filho, que era o seu sobrinho, que era filho de Licímio com Constância. Olha que homem que avançou na crueldade também. Muito bem, mas enfim, nesse momento, o cristianismo é beneficiado. Por quê? Porque essa tetrarquia, era assim que se falava, né? Os tetrarcas ocidentais, Constantino I e Licínio, que era do Oriente, eles estavam dando essa liberdade para a igreja. Muito bem, vamos avançar? Falando um pouco de Esmirna, Esmirna era uma cidade riquíssima, ficava ali ao norte de Éfeso. Então, possuía um mercado público com 3 andares, o comércio era muito forte e a cidade, ela ainda existe até hoje. É a 3ª maior cidade da Turquia. Muito bem. Nesse lugar, os cristãos eram decapitados, queimados vivos, entregues às feras. E isso continuou até o decreto que vocês acabaram de ver aí, de Constantino, assinado em 313. Então, presta atenção. Repito. No ano 313, o Ocidente e o Oriente juntos decidiram se tornar ou se colocar na questão de neutralidade com relação à religião. Agora, escuta, isso não é 100% verdade, porque o próprio Constantino disse que na batalha que ele teve, que ele venceu aquele que era o seu opositor, ele viu um sinal no sol e a ordem para que ele pintasse aquele sinal, a cruz, nos seus escudos. Então, vocês observem que a intenção de Constantino era justamente tentar, de alguma forma, influenciar a igreja, porque a igreja já tinha muita força, porque o cristianismo cresceu de forma assustadora, surpreendente. Vocês viram, nós lemos no início desse estudo nosso aqui, a realidade dos batismos que nós encontramos no livro de Atos. E nós estamos falando de 200, 300 anos depois. Vocês acham que a igreja diminuiu? Claro que não, a igreja estava avançando.
e conquistando todos os lugares. Nos dias de Paulo, que vai morrer ali pelo ano 66, 67, ele mesmo declara no livro, na carta aos Colossenses, que todo mundo conhecido tinha recebido a mensagem de Deus. Vamos avançar? Bom, nós temos agora na próxima imagem, no próximo slide, uma imagem do Papa Silvestre I batizando Constantino I. Então, o Constantino está sendo batizado aqui, e isso é uma coisa que nós precisamos pesquisar, porque muita gente vai dizer que Constantino nunca batizou só no leito de morte, que ele aceita de fato o cristianismo, né, ou o catolicismo. Mas o fato é que nós temos essa amizade entre Constantino I e o Papa Silvestre I, e ambos estavam ali trabalhando. Então, enquanto um reinou do ano 306 até 337, o pontificado do outro foi do ano 314 a 335. Então, observe que tem aqui um relacionamento que está se estreitando entre a igreja e o Estado. Lembrando que Jesus deixou claro, dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ou seja, a igreja precisa ser saudável e não se misturar com o Estado, e o Estado precisa ser saudável e cuidar das coisas do Estado e não se meter nas coisas de Deus. Até porque fica claro no livro de Atos também que Pedro vai dizer, olha, mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Ou seja, enquanto as leis do Estado não estão diretamente atacando nossa liberdade civil e religiosa, o nosso culto, etc., então nós temos que ser os melhores cidadãos do local onde vivemos. Porém, se essas leis estão atacando os mandamentos de Deus, nós precisamos respeitosamente dizer para o Estado que nós estamos aqui para obedecer o que determina o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Avançando, nós vamos ver que Esmirna recebe um elogio, nós já lemos, também recebe reprovação. Então, observe, a igreja de Esmirna não recebe reprovação, é uma igreja que está ali no momento em que ela está lutando contra a perseguição, no caso dos dias literais, também uma realidade, e aqui, no caso dos dias proféticos. Avançando, tem a recompensa está diretamente relacionada à necessidade da igreja. Então, Jesus é especialista em ressurreição e vida, por isso ele diz, não se preocupe, vocês vão passar por esse período aí, por essa angústia, mas Jesus garante a ressurreição e que ninguém que esteve fiel até a morte nos dias de Esmirna passará pela segunda morte. E isso também vale para nós que estamos vivendo agora, como Cibele comentou, né, os irmãos que estão sofrendo em algum lugar do mundo com a perseguição, tenham paciência. Essa morte, infelizmente, muitos vão passar por causas naturais ou por perseguição do Estado ou de outras religiões, porém, a segunda morte, não. Então, receberão, se for nosso caso, nós receberemos na primeira ressurreição, a garantia de que nós não passaremos mais por nada dessa espécie, desse tipo. Essa é a segunda igreja. Então, nós tínhamos a igreja literal e esse período que representa do ano 100 ao ano 313. E a partir do ano 313, chegou o período da terceira igreja, que é a igreja de Pérgamo. E aí, na sequência, nós vamos ver que a igreja de Pérgamo, ela ficava, claro, na cidade de Pérgamo. Pode avançar, Alessandra. Essa cidade é interessante porque ela vem, esse período também, pode passar, Alessandra. É o período, passa mais uma vez, é o período que corresponde, então, do ano 313. E o que nós temos no ano 313? Esse decreto que foi estabelecido, esse acordo estabelecido entre o norte, entre o oriente e o ocidente romano, com seus dois Augusto e o César, e nesse momento eles estabelecem esse processo de neutralidade, que deu liberdade. Então, sai de um estágio de perseguição absurda para uma liberdade de culto, liberdade de propriedade. Então, nesse momento, houve um relaxamento. Alguém que estava sendo perseguido agora recebe essa nova condição. Então, nesse de tolerância de Milão, até o momento em que vai surgir dentro da igreja
uma coisa que nós vamos falar muito no Apocalipse, que é o papado. Bom, antes, pode passar, Alessandro. E antes de avançar sobre essa questão, eu queria dizer uma coisa para vocês. Nós temos uma dificuldade muito grande e nós não deveríamos ter essa dificuldade. Nós precisamos separar as pessoas dos seus atos. Isso significa que Jesus não vai te amar mais ou te amar menos quando você está fazendo coisas boas ou quando você está fazendo algo mal. Jesus te ama, e ponto final. Por que eu estou dizendo isso? Porque algumas vezes, por exemplo, quando você estuda a Bíblia com um adventista e ele começa a abrir o livro de Daniel, de Apocalipse, e chega até a questão do papado, você que é católico, você enxerga o adventista como preconceituoso. Você fala, tá vendo? Eles não gostam do Papa, eles não gostam do Papa. Muito pelo contrário. Nós oramos por esses homens. Eu não sei se você sabe disso. Existe uma diferença entre amar as pessoas e não gostar dos seus atos. O que acontece aqui é o seguinte: quando Paulo estava pregando para Roma, o imperador era Nero. E Paulo teve a oportunidade para falar para Nero sobre Cristo, etc. Ninguém vai morrer sem ter a oportunidade de, pelo menos uma vez, ouvir falar a verdade. Lembra de Jesus, quando ele estava diante de Pilatos? Pilatos representava Roma. E Jesus falou assim, olha, Pilatos, você precisa compreender a verdade. Pilatos falou, o que é a verdade? Mas Pilatos não permitiu que Jesus respondesse a sua pergunta. Mas Pilatos, mesmo assim, teve luz suficiente para tomar a decisão. Quando você estuda, por exemplo, o livro de Daniel, você vai encontrar em Daniel pelo menos, presta atenção no que eu vou falar para você aqui, pelo menos 2 representantes de Babilônia. Um, Nabucodonosor, o outro, Belsazar. Nabucodonosor representava um reino que, infelizmente, se levantava contra Deus. Mas Deus olhou para Nabucodonosor como olha para todas as outras pessoas com amor e mandou mensagens de salvação para Nabucodonosor. Deus permitiu que Daniel fosse para dentro de Babilônia para que Nabucodonosor tivesse a oportunidade de conhecer o que é Deus. E através do exemplo de Daniel, através do exemplo dos amigos de Daniel, Nabucodonosor conheceu o Deus eterno, o Criador dos céus e da terra. E Nabucodonosor descreve um dos capítulos do livro de Daniel que ele se converteu a esse Deus. Isso significa que você que está me ouvindo agora pode achar que esse seu irmão aqui tem preconceito com relação ao Papa Leão XIV. Eu não tenho. Eu oro por Leão XIV. Sabe por quê? Porque Leão XIV representa um sistema. E Deus condena um sistema e não Leão XIV. Não se assuste. Se um dia você chegar no céu e estiver caminhando, você encontrar um velhinho desses por aí, ou muito deles, que nessa terra exerceram a função de Papa. E ele vai te abraçar e dizer, ô irmão, que bom que você está aqui. Eu fico feliz que o senhor esteja aqui. Porque se Deus deixou Daniel lá em Babilônia para salvar Nabucodonosor, então você é Daniel na vida de alguém. O seu maridão, lembra? Que pisa no seu pé, fala um bocado de bobeira. Ninguém consegue ser mais chato para você do que Nabucodonosor foi para Daniel. Nabucodonosor pegou muito no pé de Daniel. Vocês acham que a vida de Daniel era tranquila na Babilônia? É? Você não lembra o que aconteceu com os 3 amigos de Daniel, não? Fornalha ardente. E o que acontece quando os 3 são lançados na fornalha? Por Nabucodonosor, viu? Deus, próprio Jesus, está ali pessoalmente para manter a vida deles e proteger contra o fogo. E ele sai dali e sabe quem enxerga Deus nesse momento? Nabucodonosor. Então, quando você é levado para a aflição, tem alguém que Deus está tocando no coração para enxergar você como representante de Deus naquela situação. Não murmure, não abra a boca para falar mal. Não vá brigar com seu marido, com seu filho, para quê? Vai adiantar. O que o amor não resolve, nada mais resolve. Então, escute. Quando nós estivermos falando aqui do catolicismo, nós estamos falando do sistema, e não dos católicos, e nem dos padres, dos bispos, dos papas. Entendam isso de uma vez por todas. Porque o Deus
que determinou que Babilônia seria destruída, salvou um dos principais reis de Babilônia. Aí você vai dizer, mas Belsazar se perdeu. Por que isso? Porque o mesmo profeta que se apresentou a Nabucodonosor também se apresentou a Belsazar, Daniel. Mas há uma coisa que eu e você precisamos saber estudar a Bíblia e as profecias. O barro, o sol que seca o barro, é o mesmo que derrete a cera. Então tem gente que tem um coração de barro. E quando a luz se apresenta, ele fica com o coração fechado. Como fez o faraó dos dias de Moisés. Mas o faraó dos dias de José, não. Era coração de cera. Quando ele viu a manifestação de Deus, ele se derreteu. E falou, eu vejo que você tem o espírito dos deuses. Era a forma dele, pagã, de dizer para José, José, você é o menino de Jesus. O próprio Nabucodonosor vai repetir isso. Então, por favor, entenda, essa pessoa que está aqui falando para você, e essas outras que estão também, os nossos pastores, todos nós respeitamos e amamos todos os irmãos nossos, católico, muçulmano, sabe? Protestante de forma geral. Sabe qual é a diferença? A diferença é que Deus nos deu esse discernimento. E nós, humildemente, entramos na sua casa através da Rede Novo Tempo, ou das nossas literaturas, para tentar passar para você essa imagem que Deus nos deu. Perceba, a responsabilidade é nossa de chegar até você, te amar e te apresentar aquilo que está escrito. Nós não vamos te forçar a nada, como Deus também não forçou a ninguém e a nada. Se Deus tivesse que forçar alguém para obedecer a sua lei, seriam os anjos. Se Deus tivesse forçado os anjos, hoje nós não estaríamos aqui nessa live. Pare e pense. Deus é um Deus de liberdade desde o céu. Os anjos no céu tinham liberdade. Sabe o que vai acontecer comigo e com você? Quando nós estivermos longe daqui, no céu, nos 1000 anos, diga amém, eu estou profetizando para você, que nós estaremos no céu com Cristo. Lá nós continuaremos sendo livres. Deus não quer uma adoração forçada de ninguém. Então, no céu, eu e você, nós continuaremos sendo livres e adoraremos espontaneamente ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E em que lugar que nós vamos aprender isso? Exatamente aqui, no lugar de aflição. Percebeu? Então, Pérgamo, voltando ao nosso material, ela possuía uma biblioteca enorme, com 200.000 rolos. Daí pode ter, a palavra Pérgamo pode ter como origem o pergaminho, ou os pergaminhos que foram desenvolvidos em Pérgamo pode ter dado ali, digamos assim, os papiros, né? Pode ter dado origem ao nome desse lugar, ok? Pesquise sobre Esmirna, sobre Éfeso, sobre Pérgamo, não fique limitado só ao que você está acompanhando aqui. Um pouco mais de contexto histórico. Pode passar, Alessandro. Pérgamo foi a primeira cidade, lá pelo ano 29 a.C., que ergueu um templo em adoração a um imperador que estava vivo. Então, olha que loucura que acontecia em Pérgamo. Tinha pessoas que adoravam o imperador. Então, tinha templos ao imperador e templos para a deusa Roma. Então, havia essa situação. E quem foi esse primeiro imperador? Ele não exigiu isso, pessoal. Nós já estudamos os dois que eles exigiram adoração. Eu falei nas aulas anteriores. Agora, nos dias de Otaviano, Augusto Otaviano, as pessoas pediram autorização dele. E lá em Pérgamo, eles fizeram um templo para adorar Otaviano e a deusa Roma. Nesse lugar, tinha o altar de Zeus, era um lugar muito idólatra. O altar de Zeus, vocês podem pesquisar na internet, esse último aí do lado esquerdo, quem está vendo, do lado esquerdo é o altar de Zeus, muito grande, imponente, sabe? No centro nós temos a imagem de Esculápio. Esculápio era conhecido como Asclépio também, e era o deus da medicina. Você lembra, né? Quando você passa na frente de uma farmácia, não tem uma serpente? Então era adorada lá na cidade de Pérgamo, como se fosse uma divindade. E tinha um santuário. Então, nesse santuário, as pessoas iam para quê? As pessoas iam para passar por um processo de cura, né, se tivesse alguma doença, e também por rituais
que eram rituais muito ligados ao paganismo. Além do templo para Atena, para Dionísio, assim por diante. Então, a cidade ela tinha outros templos para adoração a Trajano, a Severo, essa turma toda aí. Era comum essas coisas acontecerem ali, havia uma propensão em Pérgamo para a adoração e todo tipo de idolatria. Ok? Vamos avançar. Muito bem. Quando nós temos aí, a partir do ano 313, tem alguém com áudio aberto. Depois olha aí, por favor. Então, nós temos o lançamento desse decreto de tolerância. Nesse momento, o que está acontecendo? Presta atenção. Então, antes do ano 313, coloca uma coisa na sua cabeça. Nájila, sei que está com áudio Eu aberto. sei. Lissandra vai observar e vai fechar. Vamos aguardar um pouco. Antes do ano 313, então nós temos o cristianismo em uma condição de ilegalidade, perseguição, o povo se reunindo de forma que não pudesse, digamos assim, ser encontrado. Abre o microfone, por favor, Coragem. Pronto. Então, nós tínhamos essa situação até o ano 313. Uma igreja que era perseguida, volta e meia pelo Estado, pelos pagãos, pelos judeus. Então, o cristianismo, ao longo do tempo, sofreu dessa situação. Quando chega a partir do ano 313, então a coisa começa a mudar, porque há uma neutralidade no Império Romano, até que no ano 380 houve outro decreto, fazendo com que o cristianismo se tornasse a religião exclusiva do Estado. Depois vocês podem pesquisar a respeito desse decreto, e no ano 392 a coisa inverteu. Agora, o paganismo é considerado como culto ilegal. Percebeu? Conforme o cristianismo sofreu uma mudança em sua situação de ilegal para legal, automaticamente os pagãos e as outras religiões foram sofrendo com a restrição da sua liberdade. E é por isso que Jesus disse: dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Nunca foi a intenção de Deus que o Estado controlasse nada com relação à liberdade civil ou, principalmente, à liberdade religiosa. Nós não podemos apoiar nenhum movimento do Estado atual, seja ele qual for, nesse sentido. A igreja de um lado, o Estado do outro. O Estado cuida das coisas do Estado e a igreja, digamos assim, da coisa da própria igreja. Muito bem. E dessa forma, nós temos agora, vamos avançar, Alessandra, o Império Romano. Então, o Império Romano já estava passando por algumas dificuldades, e aí vocês vão observar que ele começa a ser atacado por 10 tribos bárbaras. Então, Roma, escuta o que eu vou dizer. Quem já estudou Daniel sabe dessa frase, mas talvez seja a primeira vez que você vai ouvir. Roma não caiu, Roma foi dividida em 10 pedaços. Claro que depois nós vamos descobrir que dos 10 pedaços, 3 desapareceram, surge um chifre pequeno, coisa desse tipo, que eu vou tentar resumidamente falar aqui. Isso ocorre por quê? Vamos avançar. No ano 455, um pouco mais de história, hein? Eu falei hoje tinha muita história. Em 455, um grupo 455, agora tudo depois de Cristo, tá? E outras datas que eu falei também. As tribos bárbaras, elas começaram a atacar Roma. E eu destaquei alguns pontos aqui, algumas datas, porque são importantes. Elas vão nos nortear, vão nos dar um norte para o nosso estudo também a partir de então. Em 455, os vândalos atacam e saqueiam Roma. Isso foi uma vergonha muito grande para os romanos. Primeira vez que isso acontece. Um grupo de soldados fora de Roma invade Roma e saqueia a cidade de Roma. Isso ocorre sob o comando de Genserico, que era rei dos vândalos. Em 476, Roma acaba caindo. E como foi a queda de Roma? Ou seja, pouco tempo depois, agora quem ataca é Odoacro, que era rei dos Érulos, e ele pega o último imperador, que chamava-se Rômulo Augusto, e expulsa de Roma. Então, agora Roma tem
um novo poder sobre o seu território. Muito bem, isso ocorre, só que em 493, o rei dos ostrogodos mata o rei dos Érulos e passa a tomar conta daquele território. Vocês estão vendo o que está acontecendo? 455, só peguei algumas datas. O livro de história aí vai ter 400 páginas falando sobre isso. Eu resumi o máximo que eu pude. 455, os vândalos atacam. 476, os Érulos atacam. 493, os ostrogodos atacam. E por que eu peguei essas três tribos? Essas três tribos, elas eram arianas. Então, dentro das tribos bárbaras, tinham arianos e tinham pagãos. O que era um cristão ariano? Cristão ariano, gente, era um cristão que ele acreditava em Cristo não como Deus. Para eles, Cristo tinha sido criado em algum momento da história, então era assim que os arianos acreditavam. Então, entre os arianos, nós tínhamos essas três tribos. Ocorre que, se você prestou atenção, nesse momento em que os ataques estão acontecendo, a religião cristã, especialmente, e aqui eu quero fazer uma diferença, já disse, eu não tenho nenhum preconceito, mas só para você entender, o catolicismo já tinha chegado ao poder. E o catolicismo via os arianos como uma heresia, e que de fato não está certo, né? Jesus nunca foi criado. Ele é Deus e o livro de João existe para isso. Mas, para que a igreja chegasse no seu poder absoluto, essas três tribos tinham que ser extintas. Por quê? Porque eles tinham poder. Vocês estão vendo o que está acontecendo? Eles estão invadindo e conquistando Roma. Não eram só essas três tribos. Tinham os suevos, os anglo-saxões e todos os outros que daqui a pouco eu mostro para vocês, e que no momento atual, cada país da Europa tem uma conexão com essas tribos iniciais, exceto as três que eu estou dizendo para vocês aqui agora: os vândalos, os érulos e os ostrogodos. E o que acontece? Bom, aí nós temos a história. O rei dos ostrogodos elimina completamente os érulos. Então só restam, depois de 493, duas tribos arianas. Inicialmente, vamos pensar assim, porque poderiam ter outras, mas que foram depois mescladas ou misturadas com as outras tribos. Mas essas três tinham essa característica especial. Bom, nesse instante, quando Roma deixa de ter força e Rômulo Augusto é expulso, Clovis, anos depois, ele percebeu, porque o que acontecia até agora? E é isso que eu preciso fazê-los entender. O Estado entendeu que a forma de chegar em todos os lugares era utilizando a força da igreja, porque a igreja estava em toda parte. Vocês entenderam agora o batismo de Constantino? Vocês estão entendendo qual era a intenção do político quando ele se aproximou da igreja? Ou da igreja quando ela se aproxima do político? Qual a intenção da igreja quando se aproxima do político? Ter prédios. Não é assim? Eu vou perguntar um negócio para você aqui agora. Não deixa ninguém ficar sabendo, não. Fica só entre nós. Na época de eleição, muitas vezes as igrejas não procuram os políticos para trocar forro, trocar telhado, né? Não, isso não acontece com você, eu sei, eu sei. Isso acontece lá para a China, tá? Lá para outro lugar. Ainda bem que não acontece aí, né? E não tem nada de errado em um político ajudar. Ele tem que ajudar mesmo, porque se eles têm condições e o dinheiro é lícito, a igreja pode receber numa boa. O que nós estamos dizendo é que no momento em que a igreja encosta no Estado, ela quer poder, ela quer ter espaço para crescer. E esse crescimento não foi em si só coisas negativas. Por exemplo, quando o catolicismo consegue essa força, vocês sabem que eles montaram universidades, hospitais, centro para ajuda de idosos. Então tem pontos positivos. Nós não somos mente fechada para não enxergar que houve pontos positivos ao longo dessa história. Eu vou até te contar um segredo aqui. Você sabia que quando o Brasil foi descoberto, dentro do navio que saiu de Portugal, tinha padre Anchieta, que era jesuíta? Você acha que o padre Anchieta foi fazer o que no Brasil? Passear? Claro que não. Ele, como jesuíta, ele estava evangelizando. Ele foi catequizar o povo que lá estava para aceitar o catolicismo. Vocês estão entendendo como funcionam as coisas?
Então, dentro daquele navio, que era um navio do Estado, tinha um representante da igreja. E às vezes você não para pensar. Mas aí eu quero te falar uma coisa. Como foi importante que o Padre Anchieta estivesse dentro desse navio, agora imagina se hoje nós brasileiros tivéssemos recebido, e eu não estou falando isso de forma pejorativa, pelo contrário, mas digamos que tivesse alguém ligado ao mitraísmo ou ao budismo, sem nenhum preconceito aos budistas, nem os nossos amigos que adoram o sol, etc. Nós não praticamos a mesma coisa, porque nós seguimos a Bíblia, mas nós precisamos respeitar a religião de cada um. E se fosse um muçulmano? Alguém conectar, ligado, que fosse ao Brasil. Hoje o Brasil seria um país o quê? Maioria muçulmana. Se fosse um budista, maioria budista. Percebeu? Então, quando vai um padre católico, ele leva o catolicismo. E a maioria de nós que estamos aqui nessa live agora, e você que me assiste, é justamente filho de algum católico. Em que algum dia você leu na sua Bíblia, e assim como Lutero, você enxergou que precisava tomar decisões ao lado da Bíblia. Essa igreja avança. E aí Clovis I, o rei dos francos, teve uma ideia. Ele falou, sabe de uma coisa? A estrutura para governar já está aqui. Eu só preciso fazer algo para me aproximar do catolicismo. E ele faz isso. Clovis passa pelo batismo no ano 496. E o que Clovis faz quando ele passa pelo batismo? Ele traz para o seu lado, Clovis era pagão, ele não era ariano, ele traz para o seu lado todas as tribos que tinham uma propensão ao catolicismo. E aquelas tribos que eram pagãs, a partir do momento que viu Clovis ampliar o seu poder, passaram a olhar de forma diferente para os francos. Clovis era rei dos francos. Grave essa informação. Então, Clovis vai dar poder à igreja nos seus dias. E a igreja agora ganha o que de Clovis? Ganha status, ganha influência, autoridade, condições de crescer e desenvolver. E Clovis o que ganha? Uma quantidade enorme de súditos, porque agora ele passa a ter esse poder de agregar, porque era pequeno ali o que seria os francos, e agora essa tribo ganha espaço e começa a controlar o que um dia tinha sido o Império Romano, não na sua pungência, mas ele conseguiu isso. Isso nós estamos falando do ano 496. Bom, enquanto isso, no ano 498, os vândalos, lembram deles? São exterminados pelo o Império Bizantino sobre o poder de Justiniano I, que tinha como general Belisário. E eles dois avançam depois sobre os ostrogodos. Então, grave a informação. Os vândalos são exterminados ali pelo ano 498. Os vândalos, os érulos, são exterminados no ano 493. Então, no ano 493, os érulos são exterminados pelos ostrogodos. No ano 498, os vândalos são exterminados por Justiniano I. E no ano 538, Justiniano I ataca os ostrogodos, que aqui na realidade foi o contrário. Os ostrogodos avançam sobre Justiniano. E Belisário, estupendamente inteligente, conseguiu resistir a esse ataque dos ostrogodos e fez com que eles se afastassem definitivamente de Roma no ano 538. Grave essas datas. Vou repetir. 493, os érulos são exterminados. 498, nós temos a exterminação dos vândalos. E os ostrogodos são afastados definitivamente de Roma no ano 538. Essas datas são importantes quando você estuda Daniel capítulo 7 e mais à frente no livro do Apocalipse nós vamos entender por quê. Vamos avançar, Lissandra? Então, Pérgamo, está aí o conteúdo, vocês depois vão receber, né? Ela vai cobrir justamente o século 4 e 5 e a primeira metade do século 6. Bom, vamos falar um pouquinho sobre o tema, que é muito delicado. No próximo slide, Lissandra vai mostrar. Então, o que Justiniano faz no ano 533?
ele declara o Papa João II como cabeça de todas as igrejas. Por que esse homem fez isso? A intenção aqui é política, não é religiosa. Deixa eu explicar. Lembra que o Estado precisava de soldados em todos os lugares? E quem tinha soldado em todos os lugares? A igreja. Então, assim como Clovis passou pelo batismo, deixando o paganismo e aceitando o catolicismo, e você vai ver Constantino deixando ou mesclando o mitraísmo com o cristianismo, e agora ele se declara cristão, mas continua com seus atos pagãos. Clovis se declara católico para ter a força e o apoio de tudo que existia ali naquela região onde eu vivo hoje, que é a Europa, e assim ele manter o seu reino e poder expandir, crescer. Nós temos Justiniano procurando a mesma coisa. Quando a igreja se aproxima do Estado, e o Estado da igreja são sempre ideias, ou a capacidade, ou o interesse é nessa maneira aí. O ano de 538 é justamente o ano em que Roma fica livre, como eu disse para vocês, dos ostrogodos. Então, em 533, sai um decreto. Mas esse decreto só pôde ser implantado definitivamente a partir do ano 538. E por que 538 é importante no processo? Porque foi o ano que a última tribo ariana deixou de ter influência sobre Roma. Então, nesse momento, o papado pôde exercer o seu poder com tranquilidade. Iniciou-se, então, um período que mais à frente nós vamos estudar, chamado período de 1260 anos de supremacia papal. O Papa escolhia o imperador, o Papa escolhia tudo. O que inicialmente começou como um braço do Estado, agora vocês vão lembrar que o Estado vai cada vez entrando em decadência e a igreja vai ocupando esse espaço. Então, isso não aconteceu de um dia para a noite. Vocês viram tanto de história que eu tive que contar para vocês hoje? E se eu disser para vocês que eu li de ontem, durante essa semana, mais de umas 200 páginas para resumir em 3, 4 slides? Veja como é complicado. É um casamento de Constância com Licínio para dar força a Constantino, que depois Constantino mata o cara para ele ficar no poder. Essas coisas acontecem e a gente não dá valor. Está vendo como nós precisamos estudar o Apocalipse e também estudar a história para nós entendermos melhor? Então, a igreja de Pérgamo, vamos avançar, Alessandra, era a igreja que estava passando uma fase de, digamos assim, de perseguida. Ela tinha sido perseguida, agora ela passa a ser a igreja que persegue. Vamos avançar, Alessandra. Aqui é uma reprovação, pode passar. Há um elogio, e a reprovação é justamente o que nós vamos ler agora, para nós abrirmos o espaço para a nossa conversa. Bom, ao anjo da igreja que está em Pérgamo, Bíblia, Apocalipse 2,12, diz: isto diz aquele que tem espada, que tem a espada aguda de 2 fios. Então, Jesus se apresenta para Pérgamo com a Bíblia, uma Bíblia aberta, a espada que corta juntas e medulas. O que está acontecendo com Pérgamo? Pérgamo está deixando a verdade. Ele diz assim, conheço as tuas obras. E ele fala uma frase forte. E onde habitas, e sei onde habitas, né, que é onde está o trono de Satanás. E retens o meu nome, e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Vocês conseguem perceber que essa referência, onde Satanás habita, é justamente porque na Pérgamo literal havia muitos templos idólatras, inclusive um dos templos a um deus que era uma serpente, ou que tinha uma serpente, e a serpente, segundo o próprio livro do Apocalipse, de Gênesis, é uma representação do inimigo. No livro do Apocalipse, capítulo 12, diz isso, a antiga serpente. Então, quando diz onde Satanás habita, justamente era essa a referência. E não esqueça, lá em Pérgamo, nós vimos o contexto aqui, foi a cidade que inicialmente deu partiu com essa ideia louca de adorar os imperadores. E a própria Roma diz assim, conheço as tuas obras, versículo 14. Quem foi Antipas? Que aparece no versículo 13. Provavelmente um cristão. E aí, se você for para a internet, vai descobrir que ele pode ter sido discípulo de Policarpo, que foi discípulo de João,
que era um homem sério, que não estava disposto a adorar nem o imperador e nem participar de cultos idólatras, e pode ter sido morto dentro de um touro de metal como sacrifício, e aí ele passa a ser mártir, né? Justamente porque ele não aceitou adorar nem o imperador e nem participar da idolatria que era grande Pérgamo. Então ele foi assassinado por um dos imperadores sanguinários que passaram por Roma, justamente para tentar colocar todos os outros cristãos naquela condição. Se você não fizer, você vai ter o mesmo fim que ele. Só que no livro do Apocalipse, Jesus chama ele de minha fiel testemunha, justamente porque Antipas não quis participar dessa loucura que estava sendo cada vez mais apresentada ali na cidade de Pérgamo. Isso começou muito tempo atrás. Então, a igreja do período do ano 313 até 538 está caminhando para uma situação exatamente semelhante ao que acontecia nos dias de João, na cidade e na igreja de Pérgamo. A Bíblia vai dizer no versículo 14, o Espírito diz, mas algumas poucas coisas tenho contra ti, porque você tem lá, presta atenção, os que seguem a doutrina de Balaão, e que ensinou a Balaque a fazer os filhos de Israel a pecar e a comer sacrifício de idolatria e fornicar. A história de Balaão está no Velho Testamento. Lá no livro de Números você vai encontrar essa história. Você abre o Pentateuco, você vai entender quem foi Balaão, um profeta aposentado que tentou, digamos assim, convencer a Deus a fazer um serviço espiritual em troca de dinheiro. E Deus falou, não, Balaão, peraí, porque Balaque veio te chamar, você quer ir para amaldiçoar o meu povo? Enquanto Israel não vale encantamento e nem feitiçaria. Então não tem esse negócio de amaldiçoar o povo. E como Balaão insistiu tanto em ir, Deus permitiu, e ele, quando abria a boca para amaldiçoar, ele abençoava, e Balaque não gostou dessa história. A Bíblia vai descrever que Balaão chegou para Balaque e falou, olha Balaque, esse povo é protegido do Senhor. Só tem uma forma de você atingir esse povo, é levá-los, através de mulheres, a esse povo participar de cultos idólatras, e assim vai perder momentaneamente a proteção de Deus. Isso de fato aconteceu. O episódio ficou conhecido como o episódio e o pecado de Baal-Peor, quando os homens se envolveram os homens de Israel se envolveram com as mulheres, ali as mulheres moabitas, etc. E aí, tanto que tem um episódio que um líder de Israel entrou dentro do arraial com uma líder daquela nação e eles estavam mantendo relações. Olha que loucura! E aí, o filho de Arão atravessou os dois com a espada e o juízo de Deus foi minimizado ali naquele momento. Deus começou a agir para eliminar essa loucura que estava acontecendo em Israel. E isso aconteceu tudo sem que Moisés percebesse. Por quê? Porque isso foi crescendo pouco a pouco. Essas amizades ocorreram gradativamente, assim como a igreja entrou em um processo de corrupção, e esse namoro da igreja com o Estado, tá vendo? Como tem todos os paralelos, não ocorre de um dia para a noite, vocês viram, demoraram tempo, houve período de perseguição, período de amizade, até que a igreja que era perseguida passa a perseguir. Bom, e aí Jesus fala outra coisa através do Espírito Santo. Tenham também, aí no versículo 15, assim tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas. Vocês lembram que os nicolaítas apareceram na primeira igreja e não foram aceitos? Na igreja de Éfeso, esse povo apareceu, não foi aceito. Lembra que eu disse para vocês? Como eles eram, digamos assim, eles não eram suportados ou eles não tinham espaço para falar na igreja de Éfeso, eles procuraram outra igreja. Provavelmente eles passaram por Esmirna não deu a mão, mas eles encontraram na igreja de Pérgamo uma oportunidade de desenvolver sua cosmovisão, sua teologia. E Jesus falou, eu não gosto dos nicolaítas, viu? Os nicolaítas pregavam que o que você faz no corpo não atinge a sua salvação. Então você pode fazer o que você quiser. Loucura, não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia vai dizer que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. E aí ele diz o seguinte, gente estava seguindo a doutrina dos nicolaítas e o próprio Jesus diz, eu odeio essa doutrina. Versículo 16, arrepende, pois senão eu em breve virei a ti e contra eles vou batalhar com uma espada da minha boca. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas, e aí diz, ao que vencer, darei de comer do maná escondido. Observe bem, isso é interessante. Por que do maná escondido?
Porque essas pessoas estavam comendo comida sacrificada aos ídolos. Então Jesus disse, se você não comer a comida sacrificada ao ídolo e for perseguido, coisa desse tipo, não se preocupe, você vai comer do maná escondido. Vou te dar uma pedra branca, e nessa pedra vai estar escrito o seu nome. Presta atenção. Quando as pessoas participavam dos rituais a essas divindades ali, eles recebiam um documento, digamos assim, do Estado. E esse documento permitia fazer negócios, etc. Era uma liberdade para comprar e vender. Aqui Jesus está dizendo, não se envolva com isso. E eu vou te dar uma pedra branca, e nessa pedra, e na pedra vai ter um novo nome escrito, que ninguém conhece senão você que recebe. Então, observe que, mais uma vez, Jesus se apresenta a uma igreja dentro daquela realidade, daquela necessidade, como a solução. Eu não sei qual é o seu problema. Hoje é dia 9 de maio de 2026. Você pode estar passando por uma série de coisas. Pode passar o último slide, por favor, Elisandra. Mas uma coisa eu quero dizer para você. O Jesus do Apocalipse se apresenta para mim como aquele que vai resolver todos os nossos problemas. Se hoje você está passando por alguma dificuldade, a ponto de perder o seu nome, não se preocupe. Jesus tem um novo nome para você. Se você hoje resiste para não comer as iguarias do rei, não se preocupe. Jesus tem maná para você. Se você hoje está passando por uma perseguição, que não é o nosso caso ainda, que pode nos levar à morte, não se preocupe. Jesus é a solução para a morte, porque ele é a ressurreição e a vida. E nos garante que mesmo que nós tenhamos que passar por uma situação extrema como essa, nós não vamos sofrer a segunda morte. Que Deus abençoe você. Separe tempo para estudar o Apocalipse. E lembre-se, olhe para o Apocalipse a partir de Gênesis capítulo 3. O Jesus que vem a Adão é o mesmo Jesus que vem às 7 igrejas. É o mesmo Jesus que vai a mim e a sua casa na hora que mais nós precisamos. Mesmo que você esteja na fornalha ou na cova, a boa notícia é, o anjo do Senhor está aí para te proteger do fogo, dos leões, de qualquer outra coisa que tenta infernizar a sua vida. Entregue a Jesus esses problemas e pode confiar nele, que o mais ele fará. Que Deus abençoe vocês. Alguém que gostaria de fazer algum comentário, alguma pergunta, ou nós já podemos orar? Eu gostaria que você falasse um pouquinho do versículo 10, que fala da tribulação de 10 em 10 dias. Isso. Você poderia explicar um pouquinho? Posso. Existe a seguinte informação, Marizinha. Nós, historicistas, entendemos que, de fato, durante 10 dias, a igreja de Esmirna sofreu uma perseguição. Alguma maluquice o Estado romano aprontou e, durante 10 dias, eles passaram por momentos difíceis na época. Esses 10 dias representavam os 10 anos de perseguição iniciada por Diocleciano. Então, Diocleciano iniciou a perseguição no ano 303, e essa perseguição ficou até o ano 313. O que acontece no ano 313? Constantino deu a sua meia-irmã Palicímio em casamento, lá em Milão. E, nesse momento, eles tomaram a decisão de não mais perseguir a nenhuma religião. E os cristãos que eram muito perseguidos receberam, a partir daí, as suas coisas que foram confiscadas. Então, durante 10 dias, essa igreja de Esmirna, nos dias de João, sofreu uma perseguição, e esses dias representavam anos, quando nós tratamos da questão escatológica. Então, essa é a explicação desse versículo. Os 10 dias que eles sofreram lá podem representar, essa possibilidade é grande, nós pregamos assim, os 10 anos compreendidos entre o ano 303 até 313. Nesse período, Marizinha, nossos irmãos cristãos sofreram muito. Mortes miseráveis aconteceram para essas pessoas que estavam vivendo nesses dias aí do ano 303 a 313 sobre a mão de Diocleciano no período romano, tá bom? No Império Romano. E isso pode se repetir agora para o tempo do fim também, para nós, né? Olha só, para nós entendermos a questão do fim, aí nós vamos voltar para Daniel capítulo 12. Vamos lá, rapidamente?
Daniel, capítulo 12, vai dizer o seguinte, ó. No Apocalipse também, mas eu quero trazer de Daniel para cá para ficar mais fácil. Daniel 12:1 vai dizer assim, ó. E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe que se levanta a favor dos filhos do teu povo. E aqui Daniel escreve uma coisa que a gente não vai encontrar, digamos assim, uma outra coisa semelhante na Bíblia. Diz, e haverá um tempo de angústia qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Então, a angústia, a perseguição, essas coisas que estão relacionadas também com Apocalipse 12:13, nós vamos estudar mais à frente, Daniel estava prevendo quando ele escreveu aqui. O Espírito Santo revelou a Daniel, ele escreveu no seu livro, no capítulo 12, versículo 1. É chamada angústia que nunca houve. Então, essa angústia que nunca houve não pode ter sido os 10 dias, Marizinha, nem os 10 anos, nem a Covid, e nem a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, e nem a Guerra Fria, e nem o período em que a Europa passou por um período fortíssimo de fome, etc, etc. Nunca houve. Ela vai surgir para frente. Mas como modelo ou como possibilidade, sim, nós podemos pegar os 10 dias de perseguição que o povo sofreu do ano 303 a 303. Agora, a perseguição final, Daniel diz, é uma perseguição, coragem, qual nunca houve. Que pode ser pior. Será pior. Que Deus tenha misericórdia de nós, né? Não se preocupe, né? Se Deus é por nós, então quem será contra nós? Ô, gente, uma pergunta. Eu orei no início do estudo. Eu orei, não orei? Orou sim, porque eu orei junto com você. Porque a Lisandra perguntou para mim, mas você orou sim. Tá bom, então vamos orar agora. É porque eu abri aqui o computador e vi a Lissandra me alertando aqui. Vamos orar. E eu vi. Orou sim, Oi. eu estava lá com você quando você orou. Agora já estou no comércio. Vamos orar. Bondoso Deus, obrigado por tua palavra, porque o Senhor nos concede a oportunidade de abrir a Bíblia com liberdade para estudar aquilo que está escrito. Apocalipse, Daniel e toda a Bíblia. Também nos dá discernimento e clareza para nós enxergarmos o mover da providência ao longo de todos os tempos. Nos ajude e nos abençoe. Sei com nossos irmãos católicos, os nossos irmãos protestantes de todas as denominações e todos os outros irmãos de outras religiões que têm acompanhado esse material. Se ele não chegou até os ouvidos e os olhos dessas pessoas, quando o Senhor quiser, que ele possa chegar. Mas também nós temos diversos outros materiais de outras pessoas que têm postado por aí. Que de alguma forma alguém tem acesso a essas verdades, possam tomar decisões ao teu lado. O Apocalipse vai denunciar sistemas. Então, que nós sejamos maduros e equilibrados para compreender e saber separar essas coisas. Nos ajude, nos abençoe. Tome nossas vidas em tuas mãos, pois nós te oramos em nome de Jesus. Nunca esqueça disso. São sistemas. Então, não coloque todo mundo no mesmo barco, tá? Porque nós não somos preconceituosos. O adventista do sétimo dia, mais que qualquer outro povo na face da terra, precisa entender a diferença entre um sistema e uma pessoa. Ah, mas a pessoa representa o sistema. Eu sei. Nabucodonosor representava a Babilônia, inclusive Daniel disse isso no capítulo 2. Mas Nabucodonosor termina os seus dias ao lado de Deus. O sistema estava perdido, mas as pessoas sempre têm a oportunidade de salvação. Que Deus abençoe vocês. Amém.